Nós iniciamos neste momento a palestra Transformação Digital, case de sucesso de uma cooperativa de crédito. Convidamos para compor o palco o coordenador desta atividade, contador Fernando Spiller. E o nosso palestrante, Tiago Nunes Nicolaides, líder da transformação digital do Sicredi. Passamos de imediato a palavra ao contador Fernando Spiller para a condução dos trabalhos desta atividade. Bom dia a todos. Antes de lermos o currículo do nosso palestrante, eu gostaria de passar 2 recados a vocês. Primeiramente, eu quero convidar a todos para que participem do nosso encontro estadual de contadores, o ICOM, que será realizado dia 27, 28 e 29 de setembro, em Santa Maria, onde teremos mais um grande evento de confraternização da classe contábil. Em seguida, passar uma informação que hoje a Federação dos Contadores e Técnicos em Contabilidade vem trabalhando exaustivamente para procurar benefícios e união da classe contábil. Como um exemplo disso, hoje nós temos um acordo, uma assinatura de uma parceria com o Sicredi, onde vai trazer muitos benefícios para os contadores. Procurem o Sicredi a partir da próxima semana, em parceria com o sindicato de vossas cidades, que irão ver os grandes benefícios que terão na parte financeira das nossas empresas. Vamos ao currículo do nosso palestrante. Tiago Nunes Nicolaides. Bacharel em Ciências Contábeis, MBA em Gestão Empresarial e Inteligência Artificial para Negócios, propagador do cooperativismo pelo Brasil e aficionado por tecnologia e inovação. Atualmente líder da transformação digital do Sicredi, responsável pela condução da estratégia digital e inovação da organização. Em 2016, participou de um programa internacional focado no desenvolvimento de competências com a UX Banking e Digital Chancellors, na Holanda, mercado reconhecido mundialmente pelo alto índice de utilização de canais digitais na interação da sociedade com instituições financeiras. E, de imediato, passo a palavra ao nosso palestrante. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa conversa. A ideia é que a gente conte uma história hoje. Um case nada mais é do que uma história. Já antecipo, a minha ideia não é vender a empresa para vocês, mas sim contar a nossa história. Nada mais do que eu estou vivendo nos últimos anos de uma transformação digital. Como vocês puderam perceber, eu sou um contador frustrado, não dei certo na profissão e tive que buscar outros caminhos, né? Então, hoje eu lidero a transformação digital da empresa, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de digital nas empresas, e quando eu falo da empresa que eu atuo hoje, que é o Sicredi, é uma empresa de mais de 100 anos. Como é tratar a transformação digital? Como será que é tratar numa empresa que tem mais de 100 anos? Será que é igual a tratar numa startup? Numa empresa de 5, 10, 12 funcionários? Não,
Não é. A grande dificuldade de qualquer grande empresa, de qualquer grande companhia centenária, como é o nosso caso, é a velocidade que as mudanças acontecem. Porque as mudanças sempre aconteceram. A grande diferença que a gente sabe do mundo atual é a velocidade que as mudanças atualmente acontecem. Por uma grande companhia, o que traz de desafio é isso: como acompanhar essa velocidade que as mudanças vêm acontecendo hoje. É essa história que a gente vem contar hoje para vocês, como uma empresa centenária e de sucesso, um pouco disso a gente também vem trazer, se reinventa para continuar sustentável e significativa para as comunidades que atua. Essa é a ideia de hoje. Por quê? Porque o digital para essas empresas e o digital para uma empresa tradicional é igual a um elefante na sala. O que é um elefante na sala? Você pode disfarçar, você pode achar que ele não está ali, mas o elefante, ele está na sua sala. E é isso que acontece hoje no mercado. Muitas empresas estão fazendo de conta que as transformações, que as inovações, que a disrupção do seu mercado não está acontecendo. Mas ela está acontecendo. É o elefante que está na sala dessas empresas. É claro que a gente percebeu isso antes. É claro que a gente sabe que tem um elefante na nossa sala. No nosso caso, são as fintechs, enfim, várias novas instituições financeiras que vêm entrando no mercado de um jeito diferente. Mas são os elefantes entrando na nossa sala. Dá para fazer de conta que ele não está ali. A gente sempre fala, né? Quando é que não vai dar mais para fazer de conta? Quando esse elefante começar a fazer as suas necessidades na sala. Aí é insuportável, aí ninguém vai aguentar. Então, para nós é isso. Para nós e para grandes empresas, o digital é o elefante. E como fazer para esse elefante entrar na sala e não sair quebrando tudo? Não sair desmoronando a empresa? Bom, encarando a verdade, encarando a realidade. Tem um elefante na minha sala. E eu vou ter que domar esse elefante, eu vou ter que fazer esse elefante ir girando e, quem sabe, tirar ele dessa sala. Ele está lá, não adianta disfarçar. Muito bem. O que a gente enfrenta hoje são empresas novas, inovadoras, a gente sabe muito bem, vem disruptando o mercado, e elas têm um mindset de abundância. O que é um mindset de abundância? O que um mindset de abundância permite para disruptar o mercado, para deixar de sair daquela curva de empresas em desenvolvimento, para realmente ter um crescimento exponencial? O mindset de abundância faz toda a diferença para uma empresa que está em transformação. Vamos fazer uma comparação, e nessa história de hoje, nesse case, nessa jornada que eu vou compartilhar com vocês, a minha ideia é compartilhar a origem, a base teórica às vezes, da onde a gente foi buscar incentivo, inclusive, para transformar a empresa. Da onde a gente busca isso? Então, em alguns casos, a gente vem buscar qual é a diferença de um mindset de escassez para um mindset de abundância. As startups têm um mindset de abundância. Não tem dinheiro em abundância, mas tem um mindset de abundância. Qual é a diferença do mindset de escassez, então? No mindset de escassez, as pessoas ou a empresa, elas acreditam que não há recurso para todos. Também se compartilha uma ideia que se centraliza e tem medo de que outros irão copiar a sua ideia, vão copiar a sua empresa. Isso é um mindset de escassez. Também se pensa nesse tipo de empresa, essas pessoas, esses executivos principalmente, que se enxerga sempre o concorrente como um competidor. Não se pensa em parceria. Num mindset de escassez, parceria não é uma palavra que se usa com quem está do outro lado da rua. Agora vamos para o outro lado. Vamos pensar no mindset da abundância. E talvez até conecte um pouco do que vocês estão fazendo aqui. Tenho certeza que vocês estão sentados aqui buscando parcerias, das mais diversas parcerias. Vocês não estão aqui apenas para buscar conhecimento. Sim, sem dúvida. A busca constante de conhecimento ela é importante, mas também em busca de novas parcerias, novos horizontes. É o que eu faço na minha vida. Quando eu entendi que eu não era um bom contador, que eu tinha que buscar novos horizontes, eu fui fazer parcerias. Então vamos ver ali. O que é um mindset de abundância? Bom, num mindset de abundância se acredita que há recurso para todos. Não há uma escassez de recursos.
Também é otimista e fica genuinamente feliz quando as outras pessoas alcançam o sucesso. Eu já começo a pensar, mas como é que é o ambiente que eu vivo hoje? Meu ambiente está mais para a esquerda, no caso de vocês, né? Ou mais para a direita? No mindset de abundância, há espaço para todos. Bom, a gente tem que começar a fazer a avaliação de que ambiente a gente vive e que ambiente a gente quer viver. Para uma empresa se transformar, esse é o primeiro passo. Onde eu estou? Fazer o diagnóstico de onde a gente está. Bom, dando sequência. Empresas tradicionais. Bom, empresas tradicionais nada mais são do que as indústrias, as antigas indústrias, né? E a origem disso é a nossa educação. Nós fomos educados para trabalhar nas indústrias. Linear, segmentado, previsível, com um professor nos ensinando tudo. Essa é a nossa educação, é isso que a gente fez com as nossas indústrias, né? das nossas empresas. Só que aí a gente chega num ambiente diferente. O que a gente vive hoje no mercado, nas nossas empresas, é complicado ou é complexo? É parecido, mas não é a mesma coisa. Bom, eu vou responder por mim. O ambiente que eu vivo no meio de instituições financeiras, no nosso caso, instituição financeira cooperativa, o mercado financeiro, ele não é complicado. Ele é muito complexo. Então, partindo desse pressuposto, que ele não é complicado, ele é complexo, será que aquele mindset de escassez, será que aquela forma que a gente foi educado de maneira industrial, linear, tudo enfileirado, ouvindo uma pessoa, que uma única pessoa tem o conhecimento, ele nos prepara para esse futuro complexo? Bom, naturalmente eu acho que não, eu imagino que vocês também acreditem que não. Então tá bom, então é isso que a gente vê hoje, empresas tradicionais tentando atuar com um método tradicional, onde até aquele triângulo tenta demonstrar isso, a pirâmide nada mais demonstra que decisões lentas. As empresas tradicionais são lentas nas decisões. Quando você menos espera, é atropelado por uma empresa minúscula, uma startup, uma fintech, seja qual for, porque ela é rápida, ela não precisa de dinheiro, ela não tem que pedir. E quem nunca viveu isso, né? A tua ideia, para ela sair do papel, às vezes demora 3, 4, 5 meses. Enquanto aquela empresa pequena, em 3, 4, 5 meses, ela já testou 5 versões da tua ideia. Então é isso é uma empresa tradicional num ambiente complexo. Ela não anda, ela trava. Tem um elefante na sala e ela está disfarçando que não tem um elefante na sala. E é isso que a gente tem que encarar. No nosso caso, foi isso que a gente encarou. Nossa transformação começou em 2017. Em 2017, a gente percebeu que não tinha mais volta. O elefante estava na sala. E ele começou a fazer as necessidades fisiológicas dele na sala. Estava insuportável ficar naquela sala. Não tinha mais como disfarçar. A gente precisava se reinventar. E ainda, a complexidade, eu vou mostrar na sequência, é se reinventar enquanto a empresa cresce. Porque se reinventar na crise, é crise. Aí bate o desespero, tem que se reinventar. O mais difícil é se reinventar quando a empresa está crescendo. E é um pouco disso que a gente vai continuar falando. Então vamos lá. O que é viver uma jornada de transformação? Bom, naturalmente, fazer uma jornada de transformação é reinventar tecnologia. Transformação digital passa por tecnologia. Isso, sem dúvida, vocês sabem. Transformação digital passa por reinventar a organização. Eu demorei um pouco para compreender isso. Então, tem que reinventar a organização e as pessoas. Transformação digital sem reinventar o nosso mindset, reinventar as pessoas, ela não acontece. É só uma troca de tecnologia. E a troca de tecnologia não nos prepara para um ambiente complexo. Ela só troca a tecnologia. É o famoso, eu vou digitalizar os meus processos. Vocês acreditam que um ambiente onde tem muito papel, tem muito processo burocrático, digitalizar, prepara quem trabalha num escritório, e aí fiquem à vontade, ou empresa, prepara a empresa ou o escritório de vocês para o futuro? Digitalizar o escritório? Gente, tem aplicativo fazendo o escritório no app já. Digitalizar o escritório não vai preparar para o futuro. Que valor adicional, que eu agrego adicional para a minha comunidade, para os meus clientes, que não é digitalizar. Digitalizar é eficiência, é baixar custo. Bom, muito bem. E isso não é tecnologia. Isso é organização, isso é pessoas. Então tá, a gente está falando hoje de uma empresa que tem 27 mil colaboradores, no caso do Sicredi. E é essa jornada que a gente está vivendo.
Nosso case de sucesso talvez nem deveria ser esse, o título da palestra. Porque a gente não terminou, e eu nem sei quando que a gente vai terminar. É uma jornada sem fim. E isso é uma questão até de humildade a gente falar aqui. Dizer que a gente tem um case de sucesso pronto, não tem. Eu nem sei quando acaba isso. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho. O Buck Fuller, ele é um designer, e tem diversos livros, ele tem essa frase, que eu achei ela muito interessante. É o seguinte: você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Eu muito fiz isso. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto. Cria uma nova realidade. E quantas vezes a gente tenta transformar as pessoas, quer transformar a empresa, lutando contra a realidade? O melhor caminho, e a gente passou a ter sucesso, quando a gente cria uma realidade do lado, uma realidade paralela, e demonstra para a realidade atual que essa nova realidade é a melhor. Aí todo mundo vai em busca dessa nova realidade. Porque quebrar as amarras, é muito difícil isso. Então vamos lá. Isso significa o quê? Aquela velha frase que é: a gente tem que desaprender. Tem que desaprender o que a gente sabe, tem que ressignificar. É um constante processo de reaprendizagem. Porque se a gente se apegar ao nosso conhecimento, ao que a gente acredita que sabe, não sai do lugar. O elefante vai continuar nos olhando, porque eu já sei o que eu sei. E se eu já sei o que eu sei, o elefante sabe que sabe e ninguém anda. E a empresa não se reinventa. É um exercício constante de reaprendizagem e de humildade. Isso é difícil, especialmente para grandes empresas em crescimento. Quem nós somos? E aí eu vou falar um pouco de como isso é difícil numa empresa que em 10 anos deixou de ter 1,5 milhão de associados. Os clientes, no caso do Sicredi, são associados, e passa a ter 4,2 associados hoje, em 10 anos. Esse é o crescimento da empresa. Como que eu chego, ou como que se discute isso num board, numa diretoria, se discute, precisamos transformar. E no caso do Sicredi, é descentralizado, né? São diversas cooperativas que têm que entender. Aqui na região tem uma cooperativa. Então, são cerca de 100 cooperativas, 100 e poucas cooperativas, tem que entender, precisamos transformar. Então, imagina uma empresa chegar junto, olhando esse crescimento. Vamos pegar ali a carteira de crédito, de 9 bi para 60 bi. Como vender essa necessidade de transformação? A gente está tão bem. Bom, aí vai da experiência dos executivos também. Isso não garante o sucesso do futuro. Sucesso passado não garante o sucesso do futuro. Bom, ali são alguns números do crescimento de cerca de 20% ao ano. É essa empresa em constante crescimento que precisa se transformar. E lá estou eu tentando fazer essa transformação aonde? Nosso objetivo é, em Porto Alegre, a gente atende a parte tecnológica de produtos de todo o Brasil. A gente criou uma sede nova no Tecnopuc, com o objetivo de iniciar a transformação digital do Sicredi. Lá estamos desde 2017. Obviamente, isso requer um novo ambiente, novas pessoas, e ali a gente iniciou no início de 2017 a transformação digital do Sicredi. Qual o objetivo dela? Muito mais do que evoluir, transformar. Nosso objetivo é iniciar a jornada de transformação da empresa. Colocar essa jornada para rodar. Para isso, a gente iniciou com uma folha em branco. E é o exercício que a gente falou antes, né? Uma jornada de desapego. Uma jornada constante de aprendizagem, desapego e desaprendizagem. Então, vamos lá. Uma folha em branco começou e hoje a gente está com esse time. Esse time é o que conduz, iniciou, pelo menos, a transformação. São cerca de 300 pessoas que ficam no Tecnopuc. Tem bastante contador lá, tá, gente? Eu vou falar isso depois. Tem um time só de contabilidade fazendo a nova engine contábil do Sicredi. Eu vou contar um pouquinho isso na sequência para a gente se divertir. É bem interessante. Vamos lá. Como é que esse é um motor que a gente tem, a gente fala que é a nossa engrenagem. No meio tem 3 pontos principais, que são as pessoas, como eu falei antes, é a tecnologia e a organização. A minha proposta agora é a gente dar sequência em como a gente reinventou cada um desses 3 pontos. Como a gente propõe que a gente encare a reinvenção dos processos com as pessoas, da tecnologia
e da organização. Vou compartilhando com vocês e, em alguns casos, trazendo inclusive embasamentos teóricos que a gente foi buscar para conseguir dar sequência nessa transformação. Tá bom? Vamos começar por organização. Bom, essa aqui é o clássico, é assim que as empresas se organizam. Tem uma pessoa que manda, 2 que mandam um pouquinho mais e 1 que não manda nada, que só obedece. E a organização também toma decisão da mesma forma. Alguém lá embaixo teve uma ideia, que vai dividir a ideia com quem está um pouquinho mais em cima, e um dia, quem sabe, a tua ideia chega para quem decide. A maioria das vezes não chega, e quando chega, demorou 3, 4 meses. Então, do lado de lá, a gente tem uma organização tradicional. Do lado de cá, são organizações circulares, onde naturalmente tem a gestão, tem que ter gestão, mas o time se auto-organiza. O futuro está mais para a esquerda ou o futuro está mais para a direita? O futuro está mais para a direita, naturalmente. Como é que as startups conseguem ter velocidade? Elas estão mais para a direita. Mas aí vem um desafio. Uma startup tem 12 pessoas. Como é que eu faço isso com 300? Não vai dar certo. Isso não escala, que é como a gente fala. A operação de uma startup não vai escalar com 300 pessoas. Vai dar problema. As pessoas nem vão vir trabalhar. Esse negócio de autogestão não vai funcionar. As pessoas não vão vir nem no trabalho e ninguém vai perceber. Então, claro, eu falo que a gente hackeou a ideia das startups, adaptou para o nosso dia a dia, para colocar a empresa nessa constante jornada de transformação. Vocês devem ter ouvido muito que quem está no centro é o usuário. Quem manda, quem está no centro é o usuário. Botem sempre o usuário no centro. De fato, é isso. Mas quantas empresas fazem isso? Todas querem fazer isso, botar o usuário no centro. Todas. Teve alguma palestra que vocês assistiram de uma empresa tentando reposicionar seu produto que não colocou? Na minha empresa, o usuário está no centro. Não teve nenhuma que disse, não. Quem está no centro aqui é o presidente, é ele que manda. Todas estão dizendo que o usuário está no centro. A gente trouxe um conceito um pouco diferente. Sim, a gente trabalha para o associado, é ele que manda, ele é o dono. Mas como a gente se organiza, o associado, no caso o usuário, ele está na borda. Porque todas as empresas botam os usuários no centro. E a gente trouxe um conceito um pouco diferente, que ele fica na borda, e eu vou explicar agora. Por quê? Porque as empresas, diferente de como a gente sempre tratou, e o meu molde, a minha forma também é antiga, eu vim da forma que as empresas eram máquinas. Aperta um parafuso aqui, tira uma porquinha do outro lado e tudo vai funcionar. Eu sou da forma que as empresas eram máquinas. Só que as empresas são organismos vivos. Vamos fazer um exercício da diferença de uma empresa máquina para uma empresa organismo vivo. Eu preciso de um profissional para ajudar aqui num projeto, num trabalho que a gente está fazendo. Só que esse profissional não é da minha diretoria, é da diretoria vizinha. Como é que eu faço numa empresa máquina? Eu vou ter que pedir emprestado, eu vou ter que escalar e provavelmente eu vou contratar alguém do mercado, porque o profissional que eu preciso, ele é do diretor, da diretoria vizinha, ele não é da minha equipe. As estruturas são em silos, elas são engessadas, ela é quadrada, ela é dura. Numa empresa que já funciona como organismo vivo, as pessoas são móveis, elas não pertencem a ninguém, não tem senso de propriedade. Onde é o problema? O problema do usuário é tal, então as pessoas se mobilizam para resolver o problema do usuário. Isso é uma empresa moderna. Aí, de novo, a provocação. O quanto a gente vive num ambiente onde as pessoas são de alguém, onde as pessoas têm posse sobre as outras, ou o quanto a gente já vive num ambiente onde as pessoas trabalham para atacar ou solucionar problemas, criar soluções. Eu posso dizer, hoje eu já vivo num ambiente onde as pessoas trabalham para solucionar problemas, menos no senso de posse, que é o modelo antigo. Porque as empresas são organismos vivos. Então, esse é o conceito da borda. A gente deixa de organizar as empresas com organograma e passa a organizar com o conceito de centro e litoral. Quem fica no litoral, no caso, na borda, são as pessoas que resolvem e estão mais próximos dos usuários. Quem ficava antes? Bom, o chefe. O chefe era o que ficava mais próximo
do litoral, quem tinha mais poder. Numa organização nova, a gente coloca quem está na borda, quem tem mais capacidade de decisão. Quem tem mais capacidade de decisão é quem está construindo as soluções, quem está em contato com o cliente. Quem está no centro, a gente coloca as áreas que dão suporte para quem está na borda. Bom, no time que eu trabalho, eu estou no centro. No time que eu trabalho, a área que está construindo a engine contábil, como eu falei antes, está no centro. Ela empodera os times que estão construindo produtos de investimento, produtos de empréstimo, produtos de seguros. Eles estão construindo esses produtos. A área contábil suporta esses times. Ela é centro. Bom, eu sou centro, naturalmente. Eu não tomo decisões. Quem tem que tomar decisão sobre produtos seguros é quem constrói o produto seguros, é o time do produto seguros, por exemplo. Então, a forma da empresa organizar é completamente diferente no ambiente digital. E isso é a transformação. Está aqui dentro, está na nossa cabeça. Porque a gente deixa de tomar as decisões centralizadas na gestão e passa a descentralizar e empoderar as equipes. Isso é o principal ponto para uma transformação digital. Não existe transformação digital com o poder centralizado na gestão, na chefia. A chefia direciona, a gestão direciona e o time empoderado executa. Basicamente, o que está sempre na mão da gestão, o que deve ser feito, para onde devemos ir, e o como é do time. O como é feito é sempre do time. É quem está naquela borda, quem está próximo do usuário. E aí sim, os usuários são aqueles que estão num quadrinho verde, eles estão na borda, eles estão próximo do time que está construindo a solução, seja ela qual for. Sem isso, gente, não tem transformação digital, porque transformação digital é transformação cultural. Se não for isso, é digitalização. Estou digitalizando processos. Eu não estou reinventando a minha empresa. Eu não estou preparando a empresa para o futuro. Vamos falar de pessoas. Pessoas, a gente foi pegar uma teoria bem novinha também, lá do início do século, que é a teoria X e a teoria Y. Mas, apesar dela ser antiga, ela é moderna. A teoria X, ela trata o seguinte: pessoas não gostam de trabalhar. E aí, identifique nas suas empresas, onde vocês trabalhem, o quanto está mais X, o quanto está mais Y. Não existe só X, tá? E não existe só Y. As coisas não são assim tão polarizadas. Pessoas não gostam de trabalhar na teoria X. Pessoas devem ser forçadas a trabalhar. Pessoas preferem ser direcionadas a aceitar as responsabilidades. São motivadas principalmente pelo dinheiro. E o seguinte, elas não são criativas apenas quando é para burlar alguma regra da gestão. Só nessas condições que elas são criativas. Essa é a teoria X. Não sei se vocês já viveram em ambiente X. Eu já vivi. Eu já vivi muito em ambiente X. Com sorte, hoje eu estou um pouco mais Y ali no ambiente que eu vivo. Porque as pessoas precisam e se interessam pelo trabalho que fazem. Elas têm conexão com o produto, com o valor que elas geram com o trabalho. Elas se autodirecionam frente aos objetivos que aceitam, procuram e aceitam as responsabilidades nas condições corretas. Sob as condições corretas, são motivadas pelo desejo de realizar o próprio potencial. De novo, isso é gestão, isso é mudança cultural das pessoas e da empresa. Sem isso, não tem a transformação da companhia. E aí, só para exercitar algumas ferramentas muito utilizadas na teoria X, que elas também, elas vão para o Y de um jeito diferente. Mas talvez vocês consigam compreender quando a empresa é muito X. Organogramas, avaliação de desempenho exclusivamente individual. Meritocracia, entre aspas, né? Aquela velha meritocracia não é a meritocracia entre aspas. Controle de horas de trabalho. Incentivos por cargos. Ou seja, se eu sou gerente, eu tenho muitos incentivos. Se eu sou um analista, meus benefícios e incentivos são muito inferiores. Bom, listas forçadas, metas individuais, regras de como se vestir, vagas de estacionamentos por cargos. Esses são ferramentas de uma empresa que é muito X. Aí eu não vou colocar as que são muito Y, que às vezes é muito disruptivo.
Mas isso começa a demonstrar para a empresa o quanto ela precisa se reinventar para se preparar para o futuro. E eu digo, Thiago, o quanto tu não tem nada disso no teu dia a dia? É claro que eu tenho. Não é assim. A coisa não acontece no estalar de dedos. A empresa trava se for no estalar de dedos. Mas tem muita coisa que já não acontece mais no meu dia a dia e tem muita coisa em uma discussão constante do quanto aquilo se aplica ainda. De novo, o quanto o desapego é importante, a aprendizagem e desaprender. Muito obrigado. Muito bem, vamos dar sequência. E aí vamos falar um pouco do papel da liderança nessa transformação digital, nessa transformação cultural, nessa preparação. Vamos falar de uma linha, então, que fala de alinhamento, eu antecipei um pouquinho antes, e autonomia. Isso é muito difícil. Eu estou fechando o 3º ano na transformação digital da empresa e já errei bastante nisso. Teve um momento que a gente errou bastante no falta de alinhamento e a gente perdeu o rumo. Na verdade, a gente perdeu o rumo, a gente perdeu 3 meses. Ficou 3 meses patinando. Isso é a pura verdade. Acho importante num case a gente compartilhar o que não deu certo, né? Então a gente perdeu 3 meses patinando. Então vamos lá. Como é que funciona isso? Alinhamento e autonomia. A gente copiou isso, de novo a gente hackeou isso da cultura Spotify. Isso está disponível na internet, pode pesquisar. Na cultura Spotify é o seguinte, quando não há alinhamento da gestão e não há autonomia, olha o que acontece ali com as pessoas. As pessoas estão perdidas, não sai nada. Não sai nada. E o que sai é um horror. O usuário, para quem o teu cliente, o teu usuário, ele recebe provavelmente um bicho de 7 cabeças com o produto. Vamos dar um passo a mais. Quando há muito alinhamento e baixa autonomia, bom, é a velha indústria, né? Olha o que o chefe fala ali. Precisamos atravessar o rio. Construam uma ponte. Ele já disse o que tem que ser feito e o como tem que ser feito. E aí os soldadinhos tudo apontando para o mesmo lado, igualzinho. Isso é um alinhamento forte e uma autonomia baixa. Isso é uma empresa clássica. Naturalmente, essa empresa não está preparada para o futuro. Quando a gente fala que tem baixo alinhamento e muita autonomia, bom, é um horror também. E aí eu vou dizer que foi um pouco do que eu vivi. Esse foi o momento que não deu muito certo. Durante uns 3 meses, a gente percebeu, opa, faltou alinhamento, estou falhando. Dei muita autonomia e baixo alinhamento. Basicamente, o que estava acontecendo? Cada um estava construindo um produto. Não é isso. O produto é aquele lá. É aquele, a margem do rio não é esse rio, é aquele rio que a gente tem que atravessar. Então acontece aquilo ali. Espero que alguém esteja trabalhando no problema do rio. Assim, tu não sabe nem se a pessoa está trabalhando naquilo que tu espera. Então, assim, perdi a mão da empresa. Está virando custo. E as pessoas estão cada um por um lado também. Bom, naturalmente, o que eu acredito eu deixei por último, né? Que é o que está mais naquele quadrante, que é alinhamento e muita autonomia do time. Para isso, o time tem que estar preparado, gente. É claro, eu não posso pegar um time que eu montei semana passada e botar o time para trabalhar assim. Isso é treino. Os métodos que eu uso, a gente trabalha muito com métodos ágeis, com Scrum, com Lean, tem muito disso. Eu vou falar um pouquinho disso depois, até o método que a gente trabalha. Mas é treino. Quando isso acontece, o que o chefe fala? O que o gestor fala? Olha, gente, a gente precisa atravessar esse rio. E a equipe? E para a equipe, descubram como. É aquilo que eu comentei antes. O que vem da gestão e o como vem do time. Aí tu está transformando a tua empresa. Quando tu tem esse espaço para a equipe, tu está transformando a tua empresa. Foi aí que a gente começou a acertar na transformação digital da empresa, do Sicredi. Para isso a gente tem um ciclo cultural transformador. Ele passa por propósito, manifestação e clima. Esse é o ciclo que a gente roda na empresa. Quando a gente entendeu que demorou alguns meses para a gente entender que a transformação digital não é tecnologia e sim cultura, a tecnologia é óbvia, né? Não transforma-se em tecnologia, mas é mais profunda que a tecnologia. A gente começou a perceber que a parte do propósito, eu tenho que entender que comportamentos novos eu quero gerar na minha empresa. Que comportamentos são esses? Entendi, eu tenho um propósito. Bom, tem empresas que não têm, isso é um problema mais grave ainda, né? Espero que vocês trabalhem numa empresa que tem um propósito bem claro.
Graças a Deus eu trabalho. Inclusive tenho orgulho, tenho 20 anos de empresa. Não ficaria 20 anos numa empresa se o propósito não me desse orgulho de estar lá, né? Então, muito bem. Que novos comportamentos são esses? Bom, eu defino os novos comportamentos que eu quero para atingir este propósito que eu tenho. Bom, no nosso caso, qual é o propósito do Sicredi? Ele está resumido ali. Cada cooperativa, como é descentralizado, as cooperativas botam do seu estilo. Mas o propósito que a gente resume, de uma maneira muito simples, é transformar a região que a gente atua e o Brasil. A gente quer transformar o Brasil. Muito bem. Quais são os pilares? Bom, são os princípios do cooperativismo. Dando sequência, o que tem no meio? Que motor que gira isso? O motor que gira são os princípios de agilidade. É assim que a gente trabalha. A gente trabalha com princípios de agilidade, os times se organizam com princípios de agilidade, do Lean, zero desperdício, foco no fluxo de valor e Design Thinking para gerar experiência para o usuário final. E aí estão as atitudes, que são os comportamentos que eu falei antes. Cadê meu laser? Está aqui. Atitudes, foco no usuário. A maioria das vezes o usuário ou é um colaborador de uma agência, que a gente está transformando um processo de agência, e na maioria esmagadora é o associado. Foco na solução para o associado. Simplicidade. Simplicidade em como fazer as coisas. Cooperação, naturalmente, somos uma cooperativa. Nada mais justo que ter uma atitude de cooperação no dia a dia. Visão de dono. E aí a gente pega muito das startups isso. Visão de dono. Por que funciona numa startup? Claro, o cara é o dono. Então a gente começou a perceber que a gente tinha que desenvolver uma visão de dono na empresa. Como é que a gente faz isso? Bom, tem várias formas, mas uma das atitudes, visão de dono. Aprender a mudar rápido, aprender e mudar rápido, e comunicação, muita comunicação. Então foram essas atitudes que a gente percebeu que tinha que mudar para transformar a empresa, transformar as nossas equipes e não perder gente, enfim, né? Essa era a ideia. Então esse aqui é um motorzinho que a gente começou a utilizar com os princípios ágeis, o Lean e o Design Thinking, para ter designs e experiências melhores para os nossos associados. Nesse momento, não sei o que aconteceu, voltou. Tá. E a gente percebeu que tem uma parcela desse nosso ciclo que a gente consegue influenciar diretamente e uma outra parcela que é indireto, é consequência. Bom, o que está à esquerda é direto, a parte do propósito, uma parte da manifestação, e o resto é consequência. Bom, o clima é consequência. Eu consegui ter um produto de qualidade, vai ser consequência do que eu estou fazendo na etapa anterior. E agora eu vou explorar um pouquinho o Star Model, que é uma técnica que a gente também, isso é de mercado, Star Model, vocês podem pesquisar. A gente também foi em busca dessa base teórica, para avaliar como a gente tinha os nossos incentivos, a nossa organização, os nossos processos, para transformar a empresa para o futuro. E é um pouco disso que eu vou mostrar. Não sei se alguém conhece isso, mas eu recomendo. Vale a pena fazer um diagnóstico da empresa em cada um desses vértices dessa estrela, por isso que é Star Model. Passa por estratégia, estrutura, processos, o teu ambiente de trabalho. Como é que é o teu ambiente de trabalho? Ele é conservador? As pessoas trabalham numa baia alta que ninguém se vê? Temos um problema de comunicação aqui. Então, de pequenos detalhes a coisas essenciais. Bom, as pessoas e os incentivos que eu dou. Quanto mais os incentivos são individuais, pior. Porque se eu quero que as pessoas cooperem, eu falei antes ali, uma atitude de cooperação, eu só valorizo incentivos individuais, opa, temos uma contradição. Como eu transformo essa empresa se o que eu falo é uma coisa e o que eu ajo, o que eu incentivo é diferente? Então é essa a jornada. Vamos falar de algumas? Bom, a estratégia. Basicamente a gente está transformando o nosso futuro, que a gente vê das nossas agências do Sicredi, isso é real. Isso não é fictício, é real. A gente visualiza que com a transformação digital sendo executada e evoluindo, daqui a 1, 2 anos, a operação das agências, o mesmo deve acontecer com a carreira dos contadores, todo mundo deve estar pensando isso. A operação, o transacional vai reduzir muito nas agências, tem que reduzir, a gente sabe, é por isso que eu estou trabalhando. Então a gente está reinventando o papel das agências para o bem, né? A gente está dando um novo papel para as agências. É isso que a gente está fazendo. Reduz transacional, as agências têm espaço para um novo papel. Um papel de mais relacionamento. Um papel de, por exemplo, como que eu dou um espaço
vou usar o exemplo dos senhores e das senhoras. Como que eu dou um espaço de aprendizagem aqui na minha agência? Porque os contadores da região possam utilizar o espaço da agência para explicar, por exemplo, uma estrutura de um balanço patrimonial para pequenos empresários da região que não têm a menor ideia de como aquilo funciona, não têm a menor ideia da sua saúde financeira. Como que eu posso fazer isso? Como eu conecto a comunidade com os contadores da região? Esse é só um exemplo para a gente, para vocês pegarem um pouquinho do que a gente pensa de futuro. Menos transação na agência acontecendo. Transação é pagar boleto, vou pegar um empréstimo na agência. Isso vai acontecer cada vez mais no digital. Então, essa reinvenção da transformação digital do Sicredi, que a gente chama de Physital, que é o físico e o digital acontecendo no mesmo local, permite isso. Permite um ambiente de mais networking. Permite um ambiente onde a gente possa ofertar os dados que a gente tem disponível do Sicredi para a nossa comunidade. Bom, isso não permite hoje, não é hoje? Não é hoje. Algumas coisas sim, mas outras vão sendo construídas. Essa é a nossa visão. Por isso que é um caminho. E a gente está mais ou menos nessa etapa do caminho, da jornada que eu falei. Ela não acabou. Ela tem muito a ser percorrida. Mas a gente visualiza isso. A gente visualiza um ambiente de parceria nas agências. Não vai fazer sentido construir uma agência para ela estar embasada, fundamentada em transação. Não faz mais sentido. Então é nisso que a gente trabalha. Essa é a nossa visão de futuro. Uma reinvenção dos papéis da agência, agregando o quê? Mais valor para a comunidade e menos papel para cá, papel para lá. Papel, a gente sempre brinca, né? Haverá um dia que a gente vai lembrar que a gente teve uma impressora, no nosso caso, nas agências. Haverá esse dia. Se lembra o tempo que a gente tinha uma impressora na agência? Que é tudo digital, a gente já tem alguns processos nossos de abertura de conta poupança, por exemplo, é tudo num tablet, assino digital, etc. A gente está implantando esse processo. Está sendo implantado. Mas é isso, haverá esse tempo. Impressora, tínhamos uma impressora na agência. Bom, damos sequência. A parte da estratégia está muito clara, a parte da estrutura, como eu falei antes, é circular, não é organograma. Eu brinco que é um bolograma. Vamos olhar o nosso bolograma. Ela é assim, e aqui eu vou me aproximar um pouquinho para cá, para vocês verem onde é que está, que eu não enxergo. Mas está aqui, ó. Está aqui, a gente trabalha num conceito de tribo e esquadras. O que é a tribo? A tribo é essa bem grande. E as esquadras são as menores, tá? Uma esquadra é responsável fim a fim por um assunto. Está vendo o pessoal de contabilidade do Sicredi lá atrás? Né? Então está aqui o pessoal. Tá aqui. Esse pessoal está construindo a nova engine contábil do Sicredi. Trabalha lá no Tecnopuc com a gente. É responsável fim a fim. Sabe aquela história que a gente sempre teve, que o pessoal da contabilidade reclamava da TI? Esse pessoal de TI não faz a implementação do que a gente precisa, está tudo atrasado, está dando um monte de erro, um monte de diferença, a culpa é da TI. Acabou. Porque no nosso caso, os contadores estão na mesma bancada que os desenvolvedores. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento da solução. Esse é o futuro. Na minha visão, o futuro ele é fim a fim. Não tem divisão TI, negócio, operações. O contador, no caso, ele vai ser responsável pelo produto dele. Se é uma engine contábil, se é um produto fiscal, ele é responsável fim a fim. É essa a transformação da empresa. O que isso permite? Agilidade, engajamento, responsabilidade, fim a fim. Então, os nossos amigos, hoje eles já estão entre 15 pessoas, né? Então, entre uns 15, então essa esquadra aqui de contabilidade tem umas 15 pessoas construindo a nova engine contábil do Sicredi, fim a fim. E aí tem contador, tem desenvolvedor, tem um QA, um testador, e aí vai. Então é isso, eles ficam juntos, eles são responsáveis por tudo. Não só lá pela parte de conciliação. Ok? Gente, depois vai ter as perguntas, fique à vontade para depois mandar as perguntas cerca de uns 15, 20 minutos pelo aplicativo, né? A gente pode responder, se não der para responder todas, à tarde tem um workshop, a gente pode falar um pouco mais no workshop também. Então, essa é a forma que a gente se organiza. Dá para perceber, vou voltar ali um pouquinho, desculpa. Eu estou nisso aqui. É aqui que eu me situo, nesse organograma, e meu objetivo é empoderar essas pessoas que estão próximo dos usuários. Quanto mais próximo dos usuários, mais capacidade de decisão, mais rápido. O ciclo, a frequência de decisão tem que ser mais curta, tem que ser mais rápida. Dando sequência, vamos falar um pouco de processos. Bom, esse é o nosso processo de criação.
Tem aquela velho processo de vou planejar, depois vou executar, lá do PMBOK. Gente, não é mais assim, né? Vocês devem saber disso. Então, esse é o nosso processo de criação. Ele é dividido em 3 grandes partes. Isso é transformar, gente. Ele inicia por descobrir o problema. O Abraham Lincoln que fala, né? O Abraham Lincoln que fala que se ele tivesse 1 hora, falava, né? Se ele tivesse 1 hora para cortar uma árvore, ele ficaria 45 minutos afiando o machado dele. Para os outros 15, ele está com o machado bem afiado para cortar a árvore. É mais ou menos isso. A gente fica esse tempo aqui descobrindo qual é o real problema do usuário, do associado, o que o associado realmente precisa. É um processo bem longo de descoberta, com várias técnicas, muita utilização de dados, prototipando, e prototipando às vezes é no papel. Tá? A gente estava até com um caso lá, que a pessoa prototipou uma solução no PowerPoint. Ontem a gente estava apresentando para um diretor nosso. Ou prototipa até numa folha de ofício. E vamos testar com o usuário, vamos fazer entrevista. Depois passa por um momento de inception, que a gente fala aqui, que entende e prioriza o que tem que ser desenvolvido, para depois começar a desenvolver software. Ou a maioria das vezes é software, né? Quando fala de gestão financeira, acaba caindo muito em software. Então, de 3 partes, 2 é entender bem o problema, que é um problema muito grave, que a gente tem que trabalhar muito em solução, entendimento de solução, e muito pouco em entendimento de problema. Isso também é transformação digital. Reinventar os nossos processos. E, de novo, é treino. Eu sou rei de fazer isso. Eu ouço alguma cooperativa nossa, algum diretor, algum colaborador reclamando de alguma coisa, eu já dou a solução. Não é. Deixa eu entender o problema, a causa raiz e passar por esse circuito. Muito bem. Podemos falar um pouco mais sobre isso depois. Ele é um pouco mais longo, claro, né? Mas, em média, a gente tem entrega a cada 2 semanas. Cada 2 semanas tem uma entrega nova de qualquer que seja o produto. De 2 em 2 semanas tem uma versão nova sendo entregue nesse processo. Vamos falar de ambiente? Bom, obviamente... esse aqui é o ambiente. Esse aqui é a foto do ambiente que a gente trabalha. Não, todo Sicredi não é assim, nem tem que ser. Imagina chegar numa agência assim, cheio de post-it. Não é isso. Mas esse é um ambiente que nos provoca, que nos permite criar os produtos onde um associado entra na agência e se sente, opa, esse produto foi feito para mim. Então, é um ambiente, sim, descontraído. A gente trabalhou muito na questão do dress code. Ele está num parque tecnológico, que é no Tecnopuc. Então, esse é o ambiente que a gente construiu para iniciar a nossa transformação digital. Falando de pessoas, essas são as nossas atitudes que a gente comentou antes, e a gente eliminou cargos. Tem um cargo só. Isso funcionou para nós. Talvez não funcione para todas as empresas. Por quê? Por aquilo que eu comentei antes, para dar mobilidade naquele organismo vivo. Eu preciso de um analista de negócio. Mas eu sou testador, não posso fazer isso. Não é o meu cargo. Gente, acabem com isso nas suas empresas. Acabem com isso. Deem mobilidade para as pessoas. As pessoas querem entregar valor. A maioria delas. Identifique as que não querem entregar valor. Essa é uma boa dica também. Mas a maioria delas querem entregar valor. Quando a gente se apega ao entregar o valor, é o cargo que eu tenho, temos um problema. Então, esse é um ponto importante. A gente achatou a questão dos cargos. Os incentivos, a gente deixou de avaliar apenas o que eu entrego e passou a avaliar como eu entrego. O como é importante. Tão importante quanto o que. Então, é mais ou menos isso que a gente avalia. Tem feedback de pares. Nessa transformação, a gente acabou percebendo que o como a gente faz as coisas é tão importante quanto o que eu faço. Então, a gente está fazendo muitos exercícios de feedback de pares, quando um par diz para o outro, né? Como ele desenvolveu a equipe. Então, esse é um outro aspecto importante. Bom, tecnologia. Tecnologia daria para ficar muito tempo. A gente botou aqui as tecnologias anunciadas no Fórum Econômico Mundial do ano passado. Sim, a tecnologia, a gente acredita em todas essas. A gente usa muito inteligência artificial, etc. Toda a nossa nova tecnologia, ela está na nuvem, está na AWS. Mas a tecnologia não é o principal. A tecnologia a gente compra. Tendo orçamento, tendo dinheiro disponível, se compra. A tecnologia não é o principal. A gente está trocando, nessa
nossa transformação digital, todo o core bancário do Sicredi. O que é o core bancário do Sicredi? O que é o core bancário de uma instituição financeira? Pense num carro, é trocar o motor do carro. Trocar o motor do carro, o carro para. Então, a gente está trocando um motor de um carro, entre outras coisas. A gente percebeu que a gente está trocando o motor e os pneus. Opa, o motor, os pneus e o chassis. Então, a gente está fazendo um carro novo. Tudo que está da porta para dentro, para viabilizar uma agência, a gente está trocando também. Mas muito bem. E a tecnologia não é o mais importante. O importante é como você encara essa troca de tecnologia para não ser só uma troca de tecnologia. Ser tudo aquilo que eu estou contando aqui para vocês, estou compartilhando com vocês, de como eu encaro a reinvenção da empresa, de como eu entendo que agregar renda na comunidade, entregar valor para a comunidade, eu não posso trabalhar como eu trabalhava em 1980, que para aquela época fazia sentido. Em 2020 não vai fazer mais. Porque na nossa visão, tecnologia é que se compra, porque mesmo na transformação digital, a gente fala que a gente está na era das pessoas, não na era digital. As pessoas são as protagonistas. Por isso que quando eu ou qualquer colega, qualquer diretor, vai falar da transformação digital, a gente fala mais de pessoa e cultura e menos de tecnologia. Poderia falar, a gente usa Salesforce, a gente usa o Topaz, a gente usa a AWS, um monte de fornecedor incríveis, mas não é isso. A gente faz parceria com startup, a gente teve um programa agora, 2 na verdade, a cada 6 meses, um programa de startup onde elas se plugam conosco. E a gente tem muitas ideias rodando, trabalha por serviço, por API, e eu vou ficar cuspindo aqui um monte de sopinha de letras que não vai dizer nada. Não é isso. Não é a parte da tecnologia, é a parte das pessoas. Bom, basicamente, essa parte ela é interessante, porque é o que a gente vê do futuro. Antigamente, a gente sempre valorizou. Acho que quando a gente contou para algumas pessoas lá na empresa, acabou dando uma repercussão maior do que a gente imaginava. Qual era o cozinheiro que era valorizado antigamente? O que detinha o conhecimento. O que detinha a receita. Quem tinha a receita completa era o melhor conhecimento, o melhor cozinheiro. Quem é o cozinheiro, quem é o melhor chefe de cozinha hoje? Aquele que nos encanta, é o que tem a melhor receita, é aquele que abre a geladeira, olha o que tem dentro dela e inventa uma comida com aquilo que está disponível. E na maioria das vezes é isso que a gente precisa nas nossas empresas. Porque às vezes falta orçamento, falta recurso, mas se aquele profissional conseguir abrir a geladeira da empresa e tiver uma boa ideia e conseguir mobilizar para aquela ideia ser executada, é isso que as empresas valorizam. Cada vez mais isso vai ter espaço. Então não é aquele que detém os melhores processos, os conhecimentos, tudo catalogado, abre o notebook, está com todos os processos, não é mais isso. É aquele que se vira com o que tem. Esse é o cozinheiro do futuro, esse é o cozinheiro que é valorizado. Então o conhecimento está cada vez mais sendo compartilhado. Então essa é a diferença do cozinheiro do passado para o cozinheiro do futuro. Aqui um rápido compartilhamento com vocês do que tudo isso resultou. Bom, resultou um monte de coisa. Resultou em 8 meses a gente ter uma conta digital. A conta digital do Sicredi é o UP Sicredi. Não estou aqui vendendo, mas é isso. Em 8 meses a gente colocou uma conta digital no ar, em produção. Demoraria, 5 anos. Não sei quanto tempo demoraria no modelo tradicional. Então, em 8 meses a gente conseguiu colocar em produção em beta testers o UP Sicredi. Hoje ele está em produção já faz um ano. Permitiu a gente ter uma ideia que jamais seria imaginada, jamais seria permitida, que a gente está testando com algumas cooperativas, não está em produção completa ainda, e a gente está crescendo com ele, que é o Sicredi Connect, que é um marketplace do Sicredi, que é um produto não financeiro, que é colocar um marketplace entre os associados para eles trocarem seus produtos e serviços. Essa é a nossa ideia. A gente está implantando isso ainda. O primeiro está em produção completa e os demais estão em implantação ainda. Então, bom, uma região que tem muito turismo, como é que eu conecto o turismo? Uma região que tem muito MEI, muito contador, como é que eu faço com que ele oferte aquela solução dele, aquele serviço dele para toda a comunidade do Sicredi? Isso não é um produto financeiro. E como é que a gente conseguiu desenvolver isso? Se no mindset antigo era só, bom, vamos fazer débito, crédito, vamos fazer investimento, vamos fazer um novo modelo de financiamento. É outra coisa. O que a gente está fazendo é se conectando no mais profundo origem do Sicredi, que é agregar valor na comunidade.
Então, a gente vai lá e coloca um marketplace para a comunidade se conectar e o Sicredi está no meio, ajudando com oportunidades. Isso está sendo desenvolvido e vai ter muita evolução. E ali do lado, nada mais é que ele era um servente de uma igreja no interior do Mato Grosso, abrindo uma conta poupança num tablet, 100% zero papel, em 5 minutos. De um processo que hoje acontece em cerca de 40 minutos com um monte de papel. Então, isso está em implantação também. Isso são alguns produtos de vários que a gente poderia citar, que é resultado de toda essa mudança de mindset, toda essa mudança de organização, toda essa mudança de como a gente está preparando o Sicredi para o futuro. E, de novo, é uma jornada. É uma jornada que tem muito ainda a acontecer, tem muito ainda para transformar as agências da nossa empresa, as agências do Sicredi, neste ambiente physical que a gente fala, né? Para que os negócios aconteçam dentro dela, e não apenas transacionais, pagar boleto, etc. É assim que a gente está preparando a nossa empresa para o futuro. E aqui eu termino. Assim eu finalizo esse case, ainda em construção, mas que, por enquanto, a gente já pode dizer que ele é de sucesso. Obrigado, pessoal. Muito bem, pessoal. Vamos às perguntas. Temos uma pergunta aqui. Tu diria que a tecnologia serve para otimizar os serviços, mas que o principal ponto de crescimento das empresas é o engajamento do colaborador com seu papel? É bastante tudo que a gente conversou aqui, né? Uma empresa que não entende o seu propósito e um colaborador que não se conecta com esse propósito da empresa na sociedade, não tem tecnologia que vai salvar essa empresa e não tem tecnologia que vai salvar a felicidade desse colaborador, né? Então, de uma maneira bem resumida, sim, se eu não me conectar no que eu faço, e se eu não entender o valor que o que eu faço agrega na sociedade que eu estou, eu estou contando os dias, né? E com a nova Previdência vai demorar para esse dia chegar, né? Então, eu acho que é muito do que a gente conversou hoje. Muito bem, pessoal. Mais uma pergunta chegando aqui. Nessa nova forma de organograma horizontal, sem a hierarquia, como designar donos de processos? Como você vê, como vocês atuam? Tá, é uma ótima pergunta. Bom, nessa forma de organização é o seguinte: primeiro tem gestão, os gestores estão naquelas tribos, é o que a gente chama de team leader. O papel dele é diferente de um gerente, alguns deles eram gerentes e foram sendo trabalhados para serem team leaders. Tem mudanças drásticas no papel deles? Claro que não tem mudanças drásticas, mas tem algumas importantes. Uma delas é não sair executando. Um gerente clássico muitas vezes executa. Então, o team leader não executa, ele direciona, ele desenvolve, etc. Tá. Então, esse é um ponto que, para deixar bem claro, tem lideranças, porque sem lideranças, como eu me desenvolvo, né? Com quem eu converso sobre minha carreira, eu preciso falar sobre carreira. Eu mesmo preciso. Então, sim, tem lideranças e são eles que fazem essas conversas de carreira. Daquelas 300 pessoas, a gente tem cerca de 10 líderes no time. Segundo ponto que está ponto que extraindo da pergunta é os donos de processos. A gente não trabalha com o conceito de donos de processos, e como a gente organizou a empresa por produto, a gente tem dono de produto, que na bibliografia a gente olha muito por Product Owner, e não Process Owner, né? Então, sim, cada uma daquelas squads tem um dono de produto ali. Por que não é dono do... Claro que dentro do produto tem o processo e ele toma conta dos dois, né? Se for só processo, a gente passa a departamentalizar naturalmente, né? Apesar do processo ele ser fim a fim, a gente ainda passa a não conseguir colocar a responsabilidade por completo na pessoa. Então, o produto, eu consigo colocar ele para fora do mercado, a responsabilidade também. Além de dentro, que o processo vai fim a fim dentro da empresa, mas muitas vezes eu não consigo colocar a visão do mercado para aquela pessoa. Então, por isso que a gente trabalha com dono de produto. Além do processo dentro da empresa, qual é a projeção, enfim, o que a gente imagina de mercado para aquele produto, e essa pessoa é responsável. Então, cada uma daquelas esquadras tem um dono de produto.
Hoje, daqueles 300, às vezes a gente perde as contas, mas é entre 22 e 25 donos de produtos que a gente tem naquela organização do time de transformação digital do Sicredi. Muito bem. Como mudar o mix das pessoas, principalmente os mais antigos, para esse novo modelo? Bom, eu sou antigo. Eu já me entreguei, né? É que às vezes não é nem tanto a idade, sabe? Eu já vi de tudo nesses quase 3 anos. É muito do que a pessoa se sente, como ela se sente. A gente tem colegas que são mais experientes, são jovens há mais tempo, e tem colegas que são jovens há menos tempo e não se adaptam, né? O que a gente vê na bibliografia em transformações de empresas que passam por transformações é 20% não se adaptam, né? Por estereótipo, e eu entendo, porque eu também muito coloco esse estereótipo nas pessoas de mais idade, elas não vão se adaptar. Eu já me surpreendi tanto, às vezes eu tomo um banho de bola de pessoas que são jovens há mais tempo, e aí a gente tem trabalhado muito, e conectando nessa pergunta, por vezes sim, por vezes não, mas eu conecto muito a questão da diversidade. Vem muito na nossa imagem, é que naquela turma vai ter só jovem, porque a gente imagina um ambiente de startup, e naquele ambiente, sendo só jovem numa universidade, é um perigo, porque vão quebrar a empresa. O balanço não vai fechar lá. O meu contador, o Sarub, que está aqui na plateia, assina o balanço do Sicredi. Não é assim, né? Claro que não. Tem muita ideia nova que vem dos jovens, e essa potência, ela é muito importante, mas eu, por exemplo, com 20 anos de empresa, tenho o meu papel de dar uma acalmada no pessoal. A gente trabalha muito com diversidade, e todos os tipos de diversidade, sim, a gente valoriza muito isso, seja gênero, orientação sexual, cor, raça e idade. A gente fez agora o último lote, o último bloco de colegas que entraram. A gente pediu que fossem profissionais com mais de 35 anos de idade, e todos foram. Essa é a ideia. Muito bem. Na próxima. Qual o maior desafio para a transformação digital de uma empresa? Eu acho que é a cultura, gente. Primeiro, assim, para não ficar só a cultura, a sua empresa já entendeu que tem um elefante na sala? Ou ela está tentando digitalizar os processos? Se ela está tentando digitalizar os processos, ela não entendeu que o elefante está ali. E a hora que ele fizer a necessidade dele, necessidade fisiológica, e começar a fazer aquele cheiro, vai ser tarde. Então, o principal desafio é a gente ter a tranquilidade de perceber que o elefante está na sala. Que o escritório de contabilidade está tentando, estou falando de escritório de contabilidade como exemplo, tentando digitalizar só os seus processos, tem um cara tentando lançar um app e matar teu escritório. Às vezes nem é possível, porque ele não tem conhecimento. E é aí que entra. Tá, mas espera aí. Como é que eu coloco todo o meu conhecimento no meu valor, com este valor agregado? E aí começa toda a discussão que eu tenho certeza que vocês fazem, né? Então é muito cultural e é muito bom quebrar a cabeça, né? Existe aquela frase que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, sim quem tem a capacidade de se adaptar às transformações com mais rapidez. Então, vamos para a última pergunta, devido ao tempo, senhores. E se tiver mais, poderão ser respondidas no workshop que vai ter à tarde. Tiago, com todos esses processos em evolução, você é cliente deste banco? Recomendaria? Eu sou suspeito, gente. Eu não tenho conta em outra instituição financeira há 20 anos. Eu entrei como estagiário numa agência do Sicredi, fui caixa por um dia, foi um horror. Tinham 2 caixas na minha agência. O meu caixa ia até a porta giratória e o do caixa andando. Me tiraram do caixa e me deram outra função. Desde que eu abri minha conta em 1999, eu nunca tive outra conta. Só que eu sou suspeito, né? E é muito menos por remuneração, é muito menos por posição e muito mais por acreditar que eu só trabalho numa empresa que o propósito é transformador. Mas é uma questão minha. Eu não trabalho numa empresa que o propósito não é transformador daqui para frente.
Se amanhã o Sicredi desistir de mim, eu vou buscar uma empresa que o propósito é transformador. E aí dei sorte. Nesses 20 anos, o Sicredi está me suportando. E bom, e eu também, né? Tenho os dois, né? Eu também estou aguentando as crises, mas eu recomendo. Muito bem, Tiago. Vamos para os procedimentos finais, se você tiver algum recado para